Olá, vou colocar o tema aqui. Como Olá, mãe. Como garantir? Tô colocando o tema da live aqui para todo mundo ficar vendo. Como garantir a saúde? Boa noite. Mari, como garantir a saúde do seu coração durante o sono? Regina. Consegui. Boa noite a todos. Vou esperar o Alejandro, que é meu convidado, entrar para a gente começar a conversar. Oi, Alejandro entrou. Para quem não me conhece, sou Cecília Carvalho, sou cardiologista e cardiopediatra. Hoje meu convidado é o Dr. Alejandro Corbera, otorrinolaringologista. Nós vamos, o tema da nossa live é como garantir a saúde do seu coração durante o sono. Porque os distúrbios do sono são uma gama enorme de alterações que ocorrem, né? Que vão atrapalhar não só durante o sono, ter um impacto grande na nossa saúde, em todo o nosso sistema, e principalmente nosso sistema cardiovascular no coração, também durante o dia. Paulo César, Aparecida. Então esse impacto vai atrapalhar a nossa qualidade de vida e vão contribuir para o surgimento de muitas doenças. Por isso a importância dessa live hoje. Alejandro, você tem que me solicitar para poder entrar. Peraí. Aqui o Alejandro vai entrar. Oi, Cecília. Olá, tudo bem, Alejandro? Agora eu tô te ouvindo. Não sei o que aconteceu, eu não estava te ouvindo. Por algum motivo que eu não sei o que é. Pronto. Vê aí, Alejandra, diretamente de São Paulo, né? Valinhos. Isso, quer se apresentar, agora... Alejandro? Eu já falei que você é otorrino. Peraí, vê seu som primeiro. Não, o som tá ok. Peraí, eu vou só deixar pendurado esse negócio aqui, que é o microfone do YouTube, que ele tá transmitindo no YouTube ao mesmo tempo. Eu tô fazendo, na verdade, assim, eu tô fazendo uma experiência com você. Eu espero que dê certo, tá? Então eu vou ficar meio com o microfone aqui na mão, só para ver se funciona. Minha cabeça tá cortando, deixa eu ver se eu consigo colocar mais alto isso aqui, peraí. Tá. Mais alto, como que você faz? Eduardo. Não ficou... Tá bom, eu vou sair com o cabelo cortado, beleza, sem problema. Tá, você arruma aí enquanto a gente vai. Aí, pronto, arrumei um pouquinho a cadeira, vou agachar o pescoço, pronto, saiu o cabelo inteiro, beleza, maravilha, Cecília. Boa tarde, pessoal do Rio de Janeiro, Carioca da Gema. É o único povo que eu conheço que fala 5 vogais numa só. Aí, galera... Eu posso falar isso porque eu morei 12 anos no Grajaú, tá? Eu morava ali na Visconde de Santa Isabel, que termina na estrada Jacarepaguá, Grajaú. Então, eu sou meio autorizado a falar dos cariocas com os cariocas, porque apesar de eu não ter mais o sotaque carioca, mas eu morei por lá, então eu conheço bem a parada lá. Na época que era o Leonel Brizola que comandava o PCC e o Comando Vermelho. Não, ele comandava o Rio de Janeiro, não o PCC e o Comando Vermelho. Então, eu sou meio chileno, meio carioca, meio valiense. Dá 3 meios nessa história, mas é alguma coisa do tipo. Tá, joia. Então, olha, a gente vai falar mais, né, Alejandro, sobre a apneia, né? Os distúrbios do sono são inúmeros, né? Insônia. Só que a apneia obstrutiva do sono é o que mais afeta a saúde cardiovascular e todo o nosso organismo, né?
Vamos colocar assim, deixa eu só colocar uma luz aqui. Montei até o cenário com luz, né, com LEDzinho aqui para mim, que aqui em casa está meio escuro. Realmente, a apneia do sono, Cecília, é uma das coisas mais prevalentes e mais, vamos dizer assim, escondidas na saúde hoje das pessoas. Então, as pessoas nem imaginam que tem apneia, nem imaginam que tem ronco e nem imaginam que isso está junto com algumas doenças do coração. E quando elas descobrem que é fácil resolver, elas ficam assim, mas por que eu não fiz isso há 5 ou 10 anos atrás? A realidade é que eu tenho muito paciente que vem do cardiologista para mim, para eu ajudar a resolver a parte de apneia, porque o cardiologista detectou que é a apneia que está atrapalhando porque ele tem, por exemplo, um pico de pressão durante o sono. Isso. A apneia é um fator de risco cardiovascular muito importante e na prática clínica, como você falou, é subdiagnosticado, não fazendo diagnóstico, não é tratado, né? Uma das principais causas de hipertensão resistente, que o paciente não consegue, mesmo tomando 3 medicamentos antihipertensivos e ainda continua com a pressão elevada, é a apneia obstrutiva do sono. Isso chega a 65% de pacientes que têm hipertensão resistente. E a hipertensão à noite, que o paciente, normalmente, nossa pressão tem que reduzir, normalmente reduz, o ideal, reduza 10% do que está durante o dia, o paciente com apneia, isso não ocorre. E isso vai fazer, é um fator de risco importante para a lesão dos vasos, que vai causar infarto, AVC, né? Não, pode continuar aí, continua só. Não, pode falar. A primeira coisa tem que explicar para as pessoas o que é apneia, né, Alejandro? Vamos lá. Eu vou tentar, assim, falar bem, sem termos médicos, da forma bem simples, para quem está aí nos assistindo entender direitinho, porque o difícil é entender esse medicase que a gente fala. Então, vamos lá. Apneia, vamos na palavra. Apneia é a de não, pneia de respiração. É o não respirar. Então, é uma parada temporária, momentânea da respiração ou uma diminuição do fluxo da respiração em pelo menos 30% do fluxo de base da pessoa. Então vamos colocar assim, você puxa o ar e você tem todo o movimento respiratório de caixa torácica, de tórax, de abdômen, entrada de ar. Vamos dizer que esse número seja 10 qualquer coisa, 10 litros, 10 volumes, 10 oxigênios, 10 não importa o quê. Se esse 10 diminuir em 30%, ou seja, diminuir 3 números, seja lá o que for, 3 litros, 3 oxigênios, 3 unidades, você já entrou na faixa de hipopneia, que é baixa respiração. E se esse volume cair para 0, você entrou na apneia. Tanto a hipopneia quanto a apneia geram problemas de saúde e sobrecarga no coração. Essa parada, né? Essa parada respiratória que ocorre principalmente à noite e a hipoxemia, baixa de oxigênio, aí depois reoxigena. Isso tudo gera muitas alterações hormonais, né? O nosso sistema nervoso simpático, que é que libera lá adrenalina, hormônios, então isso vai fazer elevar a frequência cardíaca, elevar a pressão arterial, vai levar a disfunção endotelial, que é a parte interna das nossas artérias, que é o que vai levar a infarto, AVC, que é estresse oxidativo, que vão ser liberadas substâncias que vão ser nocivas ao nosso organismo. Durante a apneia, Cecília, também o que acontece é que a gente tem uma diminuição da oxigenação, do oxigênio circulante. Sim. Então, quando a gente respira, o oxigênio vai lá, gruda no glóbulo vermelho, e o glóbulo vermelho é um cara que não gosta do oxigênio. Aí ele passa pelas artérias do corpo e fala assim, você quer oxigênio? Você quer oxigênio? Porque ele não gosta de oxigênio. E aí ele oferta esse oxigênio e aí o músculo pega, o coração pega, o pulmão pega. Quando a gente tem uma diminuição da respiração, esse oxigênio entra no número menor. E aí o glóbulo vermelho, quando vai mandar esse oxigênio para o corpo, ele tem muito menos oxigênio. A resposta que o nosso organismo achou para isso, e não é uma boa resposta, infelizmente, é primeiro, você tem um aumento da pressão das artérias do pulmão, que dá uma sobrecarga no coração,
e que aumenta a pressão que o coração trabalha para funcionar como bomba. Você tem também um aumento do cortisol, que é o hormônio que regula toda a parte inflamatória de estresse do nosso organismo. Porque o que o corpo entende quando tem pouca oxigenação? Que você está em estresse. E se você está em estresse, você tem que aumentar o cortisol. E aí aumenta o cortisol e vem dificuldade de emagrecimento, aumenta o sobrepeso, aumenta os processos inflamatórios que geram lesão dos vasos que vão terminar com infarto, AVC e por aí vai. Então, se você quer proteger o seu coração, você tem que ouvir a Cecília e fazer o que ela está te pedindo. E uma das coisas, os fatores predisponentes para o que vai levar mais à apneia é a obesidade, que eu sempre falo, né? Obesidade, sobrepeso. Então, tem que ter modificações do estilo de vida, né? E como que... Fala aí, Alejandro. Vai lá. Quais são aí os fatores, as pessoas... Assim, como para pensar em apneia, né? Quando a gente pensa em apneia, né? A gente pensa aí no protótipo, no personagem da apneia, tá? Principal. Então, qual que é o personagem da apneia principal? É o homem, a partir dos 40, 50 anos, com sobrepeso e o pescoço, a circunferência do pescoço grande, tá? É mais ou menos como eu. É o cara baixinho, tarracudo, gordinho e com mais de 40 anos. Tem até uma medida, né? Acho que o pescoço é 41 para... Né? Tem homem e mulher, tem uma medida aí, tem uma medida assim. Acho que é 41 centímetros e 43 para homem e para mulher. Eu não tenho assim de cabeça exatamente medida de pescoço. Mas assim, esse é o protótipo do cara. Quer dizer que a mulher não ronca? Não. Quer dizer que preferencialmente o homem é o que ronca mais, mas a mulher também ronca. Eu tenho vários pacientes mulheres que roncam e vários pacientes mulheres que usam CPAP, que eu operei para ronco. Elas roncam, só que às vezes a mulher ela não conta. Porque o homem, quando ele ronca, ele fala assim, oh, eu ronco! E a mulher, coitadinha, fala assim, eu sou tão delicada, eu não ronco, imagina que eu ronco. E, pô, é uma chateação roncar. Eu tenho casal que vai dormir à noite, um dorme em cada quarto, os caras se gostam, eles querem estar juntos, eles não conseguem ficar juntos porque um dos dois, ou os dois roncam e eles não dormem à noite com ronco. Na verdade, ninguém na casa dorme, dependendo do volume do ronco. Então, você olha para a pessoa, quando eu olho para a pessoa, quando ela senta no meu consultório e ela começa a falar, eu já sei que vai ser ronco apneia só pelo perfil da pessoa. Só pelo perfil. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Tem a parte clínica também, os sintomas, né? Essa pessoa que dorme mal, né? Vai ter sonolência diurna. Para fazer o diagnóstico, Cecília, a gente tem assim, primeiro, testemunho de alguém. Alguém vai falar assim, olha, geralmente assim, vem um casal, tá? Eu vou te contar como é que é a consulta padrão. Vem o casal, aí o camarada senta e fala, eu acho que eu ronco e tenho apneia. Aí a mulher dá uma cutucada, não, ele ronca sim. Ele ronca, eu já vi ele várias vezes parando de respirar. Essa é a história, sim. Vamos dizer assim, 90% das histórias são desse jeito. E aí, quando a gente vai continuando na investigação, tem uma escala que se chama escala Epworth, de sonolência, e ele tem várias contas. É só entrar na internet e procurar EPWORTH, escala de Epworth. E você mesmo pode fazer esse teste e ver se você tem uma sonolência normal. Já é mais um indicativo. Então, e aí tem outro negócio que chama Stop Bang, que é uma outra escala que também já dá alguns indicativos. Dependendo do número dessa escala de Epworth, do Stop Bang da história, praticamente o diagnóstico está fechado. O que a gente faz a mais aí para diagnosticar é o exame da polissonografia, para ver qual que é a gravidade, intensidade, se tem arritmia, porque a polissonografia mede também o ritmo cardíaco, se tem arritmia, quanto de apneia, qual o tempo de apneia que a pessoa está, se é moderado, severo, a gente quantifica realmente o quanto fica o paciente sem respirar com o exame. Tinham feito uma pergunta aqui, passou já não sei quem, que acorda sem respirar. Também acordar ofegante à noite é um sinal, né? De que pode ser apneia, né? Sim e não. Sim e não. É muito comum da apneia a pessoa ter aquele sonho que está afogado, que não está respirando. Mas quando acorda ofegante, tem algumas coisas que entram em jogo aí também. Refluxo,
tá? Da sensação de afogamento, estresse, ansiedade, pânico, tem outras coisinhas aí no meio. Como que dá para saber? Tem que fazer o teste, tem que fazer a polissonografia e ver se esse despertar está relacionado ou não à apneia, né? A gente não tem outra forma, né, de saber. Inclusive, desse negócio de apneia, tem até uma historinha do meu irmão, vou puxar o lado aí para você, da cardiologia. Um dia eu peguei no pulso do meu irmão e eu vi que ele estava com uma arritmia. Eu falei, cara, você tem que ir no cardiologista urgente. Aí passou um tempo, ele não foi e tal. E aí a esposa dele reclamou que ele estava roncando. Aí eu falei, vamos fazer então a sua polissonografia. E ele estava com uma FA, uma fibrilação atrial. Tá? Aí eu falei, vai no cardiologista e conversa com ele. E o cardiologista propôs para ele uma ablação. Isso foi agora na pandemia e não rolou nada por causa da pandemia. E ele toma muito café. Então, assim, é um cara que não é tão gordo, tem 50 anos, meu irmão, e ele não é obeso nem nada, não é hipertenso nem nada, mas ele tem uma fibrilação atrial mediada que piora na apneia, porque ele tem apneia, e piora porque ele toma café que nem um maluco. Então, tem alguns pacientes que têm piora da fibrilação atrial por conta da apneia. Você vê isso também no seu consultório um pouco também, Cecília? Conta aí pra gente como que é a sua experiência da apneia com a fibrilação. 60% das pessoas que têm apneia obstrutiva, e quanto mais grave, porque a gente vai na polissonografia, né, Alejandro, você quantifica né, em leve se forem 5 apneias, né? Não, leve, moderada. De leve de 5 a 15, moderada de... Peraí, isso. Não, até 5, né, leve. Até 5 é normal, até 5 é normal. 5 é normal, 5 eventos respiratórios é normal. 5 a 15 leve, 15 a 30 moderado, mais de 30 severo. Então, quanto mais apneia você tiver, mais vai estar relacionada à arritmia. A fibrilação atrial é uma das principais arritmias e geralmente é relacionada também à idade, quanto mais vai avançando a idade, e à obesidade, que está associada à apneia. Né? E o que você falou, o paciente que tem fibrilação atrial, mesmo se reverter ou fizer a ablação, que é um método com cateterismo, que vai eliminar a fibrilação atrial, se ele se mantiver na apneia, com a apneia sem tratamento, a arritmia pode voltar. Tem uma recorrência da fibrilação atrial. Então, a importância do tratamento. E você tem esse número da recorrência ou não? Você sabe quantos de recorrência? Não tem, né? Recorrência não. Até estudei bastante, falando da incidência de 60%. Paciente com fibrilação com arritmia. 60% de fibrilação atrial e arritmia. E não só, a fibrilação atrial é a mais comum. Porque com a apneia, como vai fazer na parada respiratória, tem uma pressão negativa intratorácica, faz o músculo cardíaco, né, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, eles vão ser sobrecarregados. Isso vai gerar mais arritmia atrial. Mas a arritmia ventricular também está associada. Tanto taquicardia e as taquicardias ventriculares. Tem até morte súbita também documentada por apneia. Não fala isso que meus pacientes eles vão tão próximos, eles vão ficar malucos. Vamos falar aqui, porque tem tratamento, né? Primeiro a polissonografia, explica o que é a polissonografia que a gente falou, né? Para as pessoas. Vamos lá. A polissonografia, assim, eu vou colocar uma imagem que não é real, mas para vocês entenderem o que é. Imagina um homem-bomba, é quase isso, mas não é. Porque você fica com o aparelhinho, ligado no aparelhinho, que é o medidor, o que capta os impulsos dos eletrodos. Aí você vai ter um eletrodo entre os olhos, porque eu tenho que ver em que fase do sono que você está. E uma das coisas que me diz a fase do sono é o movimento rápido do olho. Eu tenho que pôr um eletrodo no queixo, porque eu tenho que ver qual que é o volume de força muscular que você está colocando, porque ele também me diz se você saiu ou não saiu de uma fase de sono. Eu tenho que colocar eletrodo na cabeça, porque eu tenho que ver a onda cerebral, se é uma onda cerebral de sono profundo ou não. Eu tenho que colocar um eletrodo na sua perna, eu tenho que colocar uma faixa no tórax e no abdômen para expansão, para ver se você está tendo apneia ou não, e eu tenho que ver fluxo de ar com o catéter no nariz. Então eu coloco um monte de medidores. Essa é a polissonografia tradicional. Existe uma outra polissonografia
de um aparelho israelense, que é da fábrica Itamar, mas é israelense. E ele é um relógio com um eletrodo só no dedo. Poxa, que Tá? prático. Ele é bem legal, mas ele não diz sobre fase de sono. É o único detalhe que ele não tem isso, porque ele não tem medição cerebral. Só que o eletrodo que usa, ele é tão caro assim, não assim, absurdamente caro, mas ele é tão caro que quando eu vou propor esse exame, eu não consigo, por exemplo, fazer pelo convênio, porque o eletrodo é muito caro. E quando eu vou pedir, se eu for pedir particular, por conta do preço do eletrodo, ele acaba meio que inviabilizando o exame. Mas é um exame muito legal porque ele é mais confortável. Bastante mais confortável. Mas basicamente a polissonografia é uma medição de onda cerebral, fluxo de ar, quantidade de oxigênio na circulação sanguínea, atividade muscular e atividade de movimento de olhos. E tudo isso me dá o parâmetro de profundidade do sono, de tem apneia ou não tem apneia, se tem hipopneia ou não tem hipopneia, me diz se a pessoa está dormindo ou está acordada, e me dá um monte de parâmetros. E com isso eu monto o diagnóstico do sono da pessoa. E aí eu envio para o cardiologista, claro, porque normalmente o cardiologista me pede muito, e junto com o cardiologista a gente vai mediar qual que é o tratamento dessa pessoa. E o tratamento que mais usa é o CPAP, né, Alejandro? Que é uma pressão positiva, né? Que o paciente vai ter que dormir com o aparelho. Pera só, eu vou pegar. Eu uso o CPAP, eu vou pegar meu CPAP e já volto. Peraí, dá um minuto. Tá bom. Eu vou falando aqui. O CPAP é aparelho que, como tem a baixa da oxigenação e o fechamento das vias aéreas, vai fazer uma pressão positiva para manter a oxigenação. E já tem estudos que mostram o paciente que, usando o CPAP, ele vai ter uma diminuição da sua pressão arterial em 2,5 milímetros de mercúrio. E quanto mais tempo ele ficar com o CPAP, mais vai ser essa diminuição na pressão arterial. Ó, pessoal, peraí. Esse aqui é o CPAP, tá? Meu microfoninho vai junto aqui no... Esse aqui é o CPAP, tá? Deixa eu dar um... Ó. Esse aqui é o CPAP, ele é basicamente um compressor de ar, tá? Ele manda ar, fluxo de ar forte, né? Por essa mangueirinha aqui. Espera aí que ela já vai chegar no ponto legal. E essa mangueirinha aqui tá montada na minha máscara. Essa aqui é a minha máscara, esse aqui é o meu CPAP que eu uso à noite. Aí você põe o CPAPzinho assim, tá? CPAP, eu garanto para vocês que é confortável, pode não parecer muito, né? Tem até o chifrinho aqui. E aí, o compressor de ar manda o ar na mangueira, a mangueira entra aqui, isso aqui é tudo tubular, e aí entra pelo seu nariz. Entrando pelo nariz, ele entra o fluxo de ar sob pressão, uma pressão, claro, leve, que não vai machucar ninguém, e aí chega no seu pulmão e você consegue respirar. E aí, essa pressão, ela consegue ultrapassar o local de obstrução respiratória, da respiração, e garantir a respiração normal durante a noite. Tá? Por que você falou assim, o CPAP é um tratamento, é o primeiro tratamento? Porque é um tratamento que eu não tenho cirurgia, eu não tenho internação, eu não tenho risco, eu não tenho sangramento, eu não tenho dor pós-operatória, eu não tenho nada que vá colocar em risco a pessoa. Tá? Qual é o inconveniente? É que normalmente o convênio não paga. Então a pessoa tem que adquirir o CPAP e fazer a manutenção do CPAP. De quando em quando tem que trocar a mangueirinha, que chama traqueia, tem que trocar a máscara, tem que limpar a máscara, tem que colocar água no compartimento de umidificação. De quando em quando tem que entrar em contato com o médico para ele ver se a regulagem dele está boa. Então tem uns detalhes aí do CPAP que tem que cuidar como qualquer máquina. Mas a vantagem é não ter corte, não ter internação, não tem nada. Estou perguntando, ó, quando a pessoa engasga com ronco e quando a pessoa engasga, pode ser apneia? Engasgar com ronco? É que assim, normalmente o ronco, a pessoa não tem assim
engasgo, engasgo. Quando eu penso em engasgo, engasgar, é aquilo que eu falei da pessoa que falou que acorda com falta de ar. É o mesmo processo. Geralmente, assim, entra refluxo, entra outras coisas no meio do caminho. Porque a apneia, como que você sai da apneia durante o sono? Você tem a apneia, aí você superficializa o sono, aí você vai assim, se mexe ou vira de lado, e o local da obstrução não obstrui mais naquele momento. Dali a uma respiração já vai voltar a obstruir. Então, quando você diz assim, que você engasga com o ronco, às vezes tem alguma outra coisa junto que está fazendo você ter a sensação de engasgo. Porque o ronco em si é só uma vibração das estruturas da faringe. Teoricamente, você não tem a obstrução no ronco. A apneia, ela é silenciosa. Ela tampa a respiração e não tem mais ruído. O ronco não. O ronco ele é barulhento porque você tem fluxo de ar. Então, se tem fluxo de ar, em teoria, você não iria engasgar com o ronco. Então, tem que ver se não é refluxo, se não é alguma outra coisa que está atrapalhando a respiração que não seja necessariamente o ronco, tá? A não ser que alguém veja, porque quem está dormindo junto, o que eles contam? Ele engasga durante o sono, tá? A própria pessoa não percebe isso, que ronca ou que tem apneia, mas quem está do lado diz, é isso que eles contam. Parece que ele engasgou, parece que ele está desse jeito, entendeu? Às vezes é esse o engasgar do ronco. Você falando, esses micro despertares com a apneia, que faz com que é instantâneo, 5 a 6 segundos logo após já tem um pico de pressão por aumento da frequência cardíaca. Que no momento da apneia a frequência cardíaca baixa e quando o paciente desperta, aumenta a frequência cardíaca. Mais um motivo que vai afetando o coração. Tinha perguntado também se... e quem respira pela boca? Aí... Quem respira pela boca, às vezes, ronca porque o nariz está entupido. Então, o que você tem que fazer é desentupir o nariz, muito mais do que resolver o respirar pela boca, né? O problema da boca não é a boca, é o nariz. Né? Eu vi aqui que alguém tinha perguntado de indicação de cirurgia e CPAP e tem outro de reposição, né? Normalmente, de barriga para cima, as pessoas roncam mais, de lado de bruços roncam menos, tá? Não é uma regra, mas acontece porque a hora que a gente deita, as estruturas de parto, língua, caem em cima da parede posterior da faringe, né, da garganta, e aí tampam a respiração. E é isso que faz a pessoa roncar ou ter apneia durante o sono. E a indicação da cirurgia, hoje em dia, é assim. Primeiro, assim, o primeiro tratamento é CPAP. Não dá para usar CPAP porque não pode comprar ou porque não adaptou o CPAP? Aí você passa para a cirurgia. Aí o próximo tratamento é a cirurgia. Então, meio que a indicação de cirurgia, teoricamente, não é bem essa prática, mas teoricamente é após a falha da adaptação do CPAP por qualquer que seja o motivo. Essa semana a gente deixou a caixinha de perguntas lá. E uma paciente falou que o filho usa o CPAP, tem 28 anos, e continua tendo, que não conseguiu resolver. Aí, porque a gente tinha conversado antes, né? Que tem essa adaptação e não é só comprar o CPAP e usar, né? O otorrino, vocês têm que ficar acompanhando para ver os parâmetros, né, Léo? O CPAP é assim. O CPAP tem 2 tipos, fixo e automático. O fixo, você tem que ter uma prescrição muito precisa de qual é a pressão que você vai colocar nele. Se no fixo tiver com pressão abaixo do necessário, a pessoa vai ter ronco ou apneia. Se estiver muito acima, ela vai ter desconforto. O automático, ele consegue regular essa pressão durante o tempo todo. Então, se precisa de mais pressão, ele dá mais. Se precisa de menos pressão, ele dá menos. No caso do filho... É o filho do seu paciente, é isso? Ele é meu paciente também. É o seu paciente? 28, então, no caso desse paciente que continua roncando, continua tendo apneia, tem uma série de coisas que pode ser. Primeiro, pode ser porque a máscara não é adequada para a pessoa. Pode ser porque a pressão do aparelho não está adequada para a pessoa. Pode ser porque durante a noite ele se movimenta e a máscara sai do lugar e não é eficiente. Então, o que precisaria fazer era fazer uma polissonografia
de adaptação do CPAP, ou com CPAP à noite. Isso até dá para fazer, dependendo do aparelho que a pessoa tem de CPAP, dependendo do aparelho de polissonografia portátil que existe, dá para você fazer em casa a medição e ver se está sendo eficiente ou não e regular o CPAP. Ou melhorar a máscara, ou está com vazamento no tubo, ou está com vazamento na máscara. Teria que olhar tudo isso, aparelho, máscara, o jeito de dormir, o jeito de colocar a máscara, se está adaptado a essa máscara ou não, quanto tempo usa durante a noite, olhar o relatório do aparelho, porque o aparelho gera um relatório que dá para ler até via internet. Eu faço isso, os aparelhos da Philips, que é o que eu uso, eu faço toda a regulagem, a leitura, tudo via internet, né? A pessoa não precisa vir até o meu consultório para eu regular. Ou procurar um fisioterapeuta ou um otorrino para refazer todo o processo de adaptação do CPAP. Então, esse é um caso que tem que olhar tintim por tintim, tudo direitinho, para ver onde está falhando e ver se realmente o CPAP é o que vai ajudar. Às vezes a gente pode concluir que ele precisa fazer uma cirurgia e não continuar com o CPAP. Eles tinham falado aqui também que estava tendo tendo taquicardia à noite junto com a insônia. Insônia também é muito relacionado à ansiedade, né? Então, nem sempre a taquicardia pode ser também relacionado mais à ansiedade do que alguma alteração. Aí tem que investigar melhor, né? Tem que ver assim, a insônia, taquicardia, alterações cardiológicas também tem que ver o seguinte, por exemplo, bruxismo. Ele dá também taquicardia e pode fazer a pessoa acordar durante os ataques de mordedura do bruxismo. Você pode ter uma arritmia relacionada à apneia, que aí volta para você... Assim, é uma arritmia, por exemplo, é realmente uma arritmia e ela acaba acordando por causa da arritmia, e não que seja uma insônia de base. E tem as ansiedade de início de sono e ansiedade de manutenção do sono. São duas apneias diferentes. São duas insônias diferentes. E aí fica assim, a apneia de manutenção do meio da noite, geralmente, ela é associada a preocupação, ansiedade e estresse, né? E a insônia de início do sono pode ser relacionada a erros de pré-sono, a horário de dormir errado ou tirar soneca durante o dia, por exemplo. Tem aquela coisa da higiene do sono, né? Se preparar para dormir, né? Evitar celular, ter um caderninho, né, Rando, de anotações, anotar todas as preocupações antes de ir para a cama, né? É o caderninho das confissões inconfessáveis, que eu chamo. É bem legal esse caderninho, porque vamos dizer que você está num período mais agitado do seu dia. E para dormir, você precisa estar com a mente pronta para dormir. Não adianta querer dormir, tipo, você jogou um videogame louco, maluco, cheio de imagens delirantes que derretem o seu cérebro e você vai deitar para dormir. Não dorme, não vai rolar, não dorme mesmo. Né? E aí você está cheio de preocupações, problemas para resolver e você vai deitar dormir. Você deitou dormir, o olho abre e você fica com aquele monte de imagem rodando na cabeça. E aí você precisa esvaziar a mente. Como você faz para esvaziar a mente? Yoga, meditação, leitura de um livro, palavras cruzadas e esse caderninho que você falou, que é basicamente você abrir um caderno e começar a anotar tudo que passa na cabeça, sem filtro mesmo. Fala assim, eu quero dar um soco no meu irmão. Escreve no papel, eu quero dar um soco no meu irmão. Eu quero sair correndo com a cueca pendurada na cabeça. Escreve, eu quero sair correndo com a cueca pendurada na cabeça. Eu quero chutar a parede. Não chute, escreva no livro. E você vai ver que dali um tempo, com esse exercício, você vai conseguir começar a ter uma mente mais tranquila para o sono. Junto com isso, desligar celular, desligar a TV, desligar o computador e fazer coisas que acalmam a mente e acalmam a gente como um todo, né? Não adianta, por exemplo, é igual criança. Quem tem filho sabe. Toca o terror à noite e põe o cara para dormir. Não vai dormir. Agora faz diferente. Toca o terror até 1 hora antes de dormir. Aí você começa, vamos tomar leitinho, vamos ler um livrinho. Você começa a apagar as luzes, deixa uma penumbrinha, deita a criança do seu lado, faz aquele carinhozinho na cabeça, coça a cabecinha da criança. Dali um pouquinho ele fala assim, vamos dormir, papai ou mamãe? E vai e dorme. Então, esse processo que a gente faz com os nossos filhos, a gente tem que fazer com a gente, porque se a gente não fizer isso, não vai dormir.
e aí vai dizer que eu preciso de um remédio para dormir. Não precisa de remédio para dormir, você tem que criar um ambiente para dormir. E atividade física durante o dia, né? Durante o Bem dia, antes, sim. longe da hora de Café dormir. até a hora do almoço no máximo, né? Essas coisas a gente tem que tomar atenção, porque senão não rola. Vamos colocar assim, quem tá magro, falar isso vai ser meio chato, mas eu vou falar porque é real. Quem tá magro dorme melhor, tá? Porque tem menos peso em cima do tórax e em cima da barriga e da garganta e no pescoço que atrapalhem para dormir, né? Então, assim, você quer uma dica para dormir melhor, para roncar menos? Emagrece aí uns 5, 10 quilos. Quem tem 5, 10 quilos para emagrecer, emagreça 5, 10 quilos. Você vai ver que seu sono vai melhorar muito. Vai ter uma transformação muito boa. Eu tenho pacientes que eu falo assim, vamos fazer um programa de exercício e de alimentação melhor? E aí o paciente para de roncar e ele para de ter apneia e melhora muito, sem remédio, sem CPAP, sem nada dessas coisas. O principal é modificação do estilo de vida, né? E vai melhorar tudo, né? A própria apneia, só a privação do sono, se você dormir menos que 6 horas, já vai alterar também seu perfil lipídico, o colesterol aumenta, porque já vai atuar os hormônios lá no fígado, na produção maior do colesterol. Vai ter resistência à insulina, você pode se tornar diabético, tudo por causa só da privação do sono e do sono de má qualidade. Ó, esse negócio da Eles estão obesidade... perguntando muito aqui também, Alejandro, de como seria a cirurgia. Tá, Quais as cirurgias? Eu vou falar da cirurgia um pouquinho. Eu vou falar só uma revisão que eu fiz na literatura sobre obesidade e cirurgia com CPAP, tá? Só para ilustrar finalmente esse negócio da obesidade e eu volto na cirurgia. Porque primeiro tem que ser modificação do estilo de vida, né? Para depois partir para uma coisa mais agressiva, né? Mas olha só, tem umas pesquisas que mostram assim, nos obesos, fizeram um estudo em obesos e gastroplastia, né, ou cirurgia bariátrica, e qual foi a mudança de sono nesses pacientes. 70% deles tiveram uma melhora no padrão de apneia e ronco. Depois que eles emagreceram, entre 6 meses e 2 anos depois da cirurgia, 70% melhorou. Zerou? Nem todos, assim, poucos zeraram, mas muitos chegaram ao ponto de ser leve. E leve, às vezes, a gente não trata, a gente deixa do jeito que está. E por que isso aconteceu? Porque ele emagreceu. Somente porque ele emagreceu. Então, quando a gente fala mudar estilo de vida, é só para ilustrar que por isso que eu falei do magro e do que está cheinho, que nem eu. Quem emagrece, às vezes, 5, 10 quilos já é o suficiente para mudar o CMC, o seu índice de massa corpórea, para um ponto que você não vai ter mais ronco e apneia. Então, assim, mudança de hábito de vida e emagrecer é um negócio que vai melhorar e vai melhorar muito, tá? Agora, e com isso, às vezes, paciente que faz cirurgia bariátrica ou emagrece bastante, deixa de ser hipertenso, deixa de ser diabético, ganha isso com tudo, certeza. Né? Aí vamos falar um pouco sobre a cirurgia da apneia. Quando a gente vai tratar o paciente para cirurgia, porque falou o CPAP, porque ele não quer CPAP, porque ele não quer comprar, sei lá qual for o motivo, a gente começa com a investigação que seria a endoscopia do nariz e da faringe, que eu quero ver se ele tem obstrução de nariz, desvio de septo, cornetos grandes, amígdalas grandes, palato volumoso, base de língua volumosa e por aí vai. Qual que é a cirurgia mais tradicional para isso daí? Corrigir o desvio de septo se tem desvio de septo, corrigir o corneto se tem corneto grande, tirar a amígdala e fazer com que a musculatura que está em volta da amígdala, então a amígdala está assim, e aí tem uma musculatura em volta. Eu pego essa musculatura e reposiciono ela. E quando eu reposiciono essa musculatura, ela sustenta o palato, tá? Então o palato que está longe, eu ponho essa musculatura perto do palato. E aí ele sustenta o palato de tal forma que ele não caia mais na faringe a hora que a pessoa respira, tá? E aí, com essa cirurgia, eu consigo fazer com que a passagem do ar pela faringe fique aberta durante a respiração à noite.
qual que é o detalhe dessa cirurgia? É que o pós-operatório ele é muito doloroso, mas sim, doloroso pra caramba. E se você junta a cirurgia do nariz junto com essa cirurgia, junta as duas, você vai ter uma área que eu operei e o nariz entupido. E aí a pessoa vai respirar pela boca, onde tem uma cirurgia de faringe. E aí piora mais ainda a dor, a pessoa desidrata mais, junta mais secreção, mais fibrina, e o pós-operatório fica mais intenso, vamos colocar assim, né? Fica mais difícil de conviver. Então, normalmente, o que eu falo? Vamos operar primeiro o nariz, recupera o nariz e aí opera a faringe. Tem alguns que querem operar tudo junto, tá bom, a gente opera tudo junto, tá? Vantagem da cirurgia operou, pronto, é um negócio definitivo. Eu mudei a anatomia, tá resolvido. Desvantagem, dor, risco cirúrgico, internação, risco de sangramento. Tem essas desvantagens. E o outro detalhe é que operar não te libera para engordar loucamente e ficar flácido loucamente. Essa cirurgia só vai funcionar ao longo do tempo se você fizer exercício físico e se você não engordar mais. Se você voltar a engordar e não fizer exercício físico, aos poucos você vai voltar a roncar e ter apneia e aí inevitavelmente vai parar no CPAP. O Josué está perguntando, falando, já acordei engasgado e outras vezes acordei sem poder respirar. Você acha que Vixe, Josué, você precisa fazer uma polissonografia e você precisa passar no otorrino, Josué, é urgente. A gente precisa ver se você tem refluxo, precisa ver se você tem amígdala grande, se você tem a base da língua grande, se você tem desvio de septo, ver como é que é o padrão do seu sono. Tem várias coisinhas aí que a gente precisa investigar para poder te dar uma resposta, Josué. Assim, sem nem ver a sua carinha, eu não consigo te falar muita coisa. Tem que ver se você é obeso, né? Tem várias coisas aqui que a gente tem que conversar, José, para poder saber melhor. Alejandro, e sem ser o CPAP, uma das coisas é emagrecer, tem coisas que pioram a apneia, né? O que as pessoas podem fazer? O álcool piora, né? Tabagismo, mais o que? O cigarro piora porque você piora em geral sua saúde, piora a qualidade da faringe, piora a qualidade do nariz, piora tudo. Cigarro piora tudo. Cigarro é a primeira coisa que você tem que jogar fora. Cigarro. Bebida alcoólica, ele promove um relaxamento da musculatura que faz com que a pessoa ronque e tenha mais apneia. Então, quem nunca ouviu falar, ouviu ou testemunhou que quando tomou um monte à noite, foi dormir, roncou, roncou e roncou e roncou e roncou. Ronca muito quando toma bebida alcoólica. E os remédios para dormir, tipo clonazepam, diazepam, né, o Rivotril e o diazepam, eles também fazem roncar, porque eles também promovem o relaxamento da musculatura. Então, assim, não é infrequente a pessoa que toma remédio para dormir ter ronco. É super frequente isso daí. E os indutores do sono, como o Zolpidem, que muitas pessoas, tem muito paciente que usa. O indutor de Zolpidem, ele não tem tanto esse efeito de relaxamento para aumentar o ronco. Mas qual o problema, o que eu vejo do Zolpidem, né? É que você está trocando o seu controle automático, você está trocando o seu controle do seu sono e da sua qualidade de sono, da sua saúde por um comprimido, tá? E o indutor do sono, ele não vai fazer você dormir a noite inteira. Vai chegar uma hora que você vai acordar, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai tomar outro Zolpidem? Então, assim, a gente tem que tentar mudar os hábitos de vida e mudar a higiene de sono, o emagrecimento, etc., para que a gente tenha o sono mais natural possível. É isso que a gente tem que perseguir. O nosso objetivo final é ter o sono mais natural possível. Né? Gente, podem fazer mais perguntas. Eu vi aqui eu vi aqui uma pessoa que perguntou sobre que ele também, mesmo o de sempre, engasga com ronco, tem sinusite, não sei o quê. Então, assim, pode ser que realmente você tenha imagina a cena, você tem sinusite crônica ou uma rinite alérgica. Aí seu nariz está entupidão, tá? Aí você vai lá, deita e tem uma apneia junto.
aí seu nariz está entupido e você tem apneia. Aí não entrar por lugar nenhum. A hora que você acorda, tá tudo bloqueado. Aí realmente o negócio é aquilo, esse negócio do acordar engasgado, acorda. Se o nariz está entupido, vai acordar engasgado mesmo, porque não vai entrar por lugar nenhum, nem pela boca, nem pelo nariz, nem por nada. Nenhum lugar vai te fazer respirar, né? Aqui pergunta a Edna, e quem precisa de melatonina? Edna, eu vou colocar assim sobre a melatonina, tá? Minha opinião pessoal. Primeiro, melatonina é um hormônio, tá? Ele não é um remédio, tipo uma vitamina livre e isenta de efeitos colaterais. Segundo, a melatonina vai funcionar se você fez uma higiene de sono e se você foi dormir na hora certa. E do jeito certo, senão a melatonina também não é milagrosa. Terceiro, se você está tomando melatonina para dormir, talvez seja porque ou você está indo dormir na hora errada, ou você está indo dormir, acordando na hora errada, ou talvez porque você está fazendo uma soneca durante o dia. Então tem pessoas, por exemplo, que elas precisam dormir da 1 às 8 ou às 9. E ele quer dormir às 10, porque o emprego dele começa às 6 da manhã, ele tem que acordar às 5 da manhã, vamos supor. Mas ele só tem sono às 2 da manhã, porque ele é um cara vespertino, não é um cara matutino. Aí a melatonina vai bem, porque a melatonina ajuda ele a adiantar o horário do sono e dormir no horário que ele precisa para poder ir trabalhar às 6 da manhã. Mas, para poder ir dormir às 10, você vai tomar melatonina, sei lá, umas 8h30, 9 horas, 7h30, dependendo do tempo aí. E você vai desligar, nesse período, você vai desligar o celular, vai desligar o computador e vai desligar a TV. Porque se você ficar com essa luz branca do celular ou do computador ou da TV bombando no seu olho, não existe melatonina que funcione desse jeito. Então, assim, a melatonina funciona se você se preparar junto para o sono. Senão ela não vai funcionar. Tá? A minha parceira, que é a nutricionista Mariana, falando tem que cuidar da alimentação também, se alimentar com alimentação mais leve à noite, né, Alejandro? Pelo menos 2 horas, o ideal até 2 horas antes de se deitar, né? Minha paciente, a Fátima Amaral, a Fátima perdeu 5 quilos em 2 meses. Parabéns, Fátima. Isso aí, com a Mariana e toda a modificação do estilo de vida, que é o que a gente preconiza aqui. Eu vi ela falando alguma coisa sobre alimentos que ajudam o sono, não sei o que. Eu vi ela falando... Vocês fizeram uma live sobre isso, não fizeram? Os chás, né? Ó, já fiz ablação. Muito. Tá falando da ablação, que depois a gente vê aqui. Os chás, né? Chá de camomila, chá de mulungu, e os alimentos ricos em triptofano. Tem até um vídeo lá no meu Instagram, tá gravado, que a Mariana falou, aí ela explicou todos estes alimentos. E todas as lives... Ó a dica aí de ver o vídeo da Mariana para ajudar vocês a dormir melhor à noite, hein? Então, todas as outras lives, tem várias lives que eu fiz com a Mariana, com a nutricionista, tem muita orientação boa para a parte alimentar. Estão todas gravadas no IGTV e lá no YouTube. Eu vi que o José colocou que ele tem 1,60 m, tem 1,60 m, 103 kg e dorme super bem. Josué, quando eu falo eu tô gordo, tá? Então eu não tô falando mal de nenhum gordo, porque eu me incluo nesses caras. Quando eu digo que o gordo dorme mal, não é todos os gordos, mas há uma tendência, tá bom? Então, parabéns aí, Josué, que você dorme super bem com 1,60 m, 103 kg, mas eu te sugeriria, Josué, que você emagrecesse porque talvez, eu não sei quantos anos você tem, mas talvez com o tempo pode ser que sua qualidade de sono piore um pouquinho. Pode ser, tá? Não é uma certeza. Então, eu te falo com muito carinho mesmo, carinho mesmo dos gordinhos, carinho dos gordinhos. Sabe que o carinho dos gordinhos é um carinho mais fofinho, né? Mais gostoso. E pense aí nesse negócio de repente, 51. O José respondeu, 51. Ô, José, você tá aí no grupão da galera que eu falei que rompe, hein? Mas assim, de verdade, não significa ter o sobrepeso, ter idade que você vai roncar. É apenas um perfil dos roncadores e dos apneicos, mas não necessariamente você estar nesse grupo significa que você vai ter. Então, assim, mas beleza, Josué, faz o seguinte, faz um programa de exercício físico, mantenha a sua saúde, mantenha o seu sono e tudo vai dar certo com certeza. Parabéns aí, Josué.
Ó, a Marisa tá falando que ela já fez ablação, que é o tratamento Aham. para arritmia, né? E depois e usa CPAP e melhorou muito. E quer saber se o CPAP é para a vida toda. Ai, é. Olha, a não ser que, vamos colocar assim, vamos dizer que você que tenha fatores que fazem você roncar e ter apneia e você afasta esses fatores. Aí você não vai usar o CPAP, tá? Mas qual a tendência de quem ronca e tem apneia com o tempo? É manter o ronco e apneia, infelizmente, tá? É aquilo que eu falei, dessa literatura que eu falei, desse estudo dos obesos que operaram e melhoraram. Ele melhorou porque era obeso e deixou de ser obeso. Então, assim, se você é obesa, deixe de ser obesa. Isso pode garantir que você não use o CPAP por um tempo ou não use mais. Se você não faz exercício, faça exercício. Pode ser que o exercício melhore o seu padrão de respiração e você não use mais o CPAP, tá? Mas eu não tenho como te dizer se você vai deixar de usar ou não. Provavelmente, se você tem um grau de apneia do sono moderado ou severo, a possibilidade de você usar isso para frente é muito grande, tá? É uma possibilidade grande. Eu vou contar assim, uma historinha de como que eu resolvi usar o meu CPAP, tá? Eu tenho duas filhas. Aí a mais velha, tá? Ela acordava de manhã, vinha para minha cama de manhã cedinho, umas 6 e pouco, ela acordava e falava assim: papai, faz meu leitinho. Eu demorava assim uns 20 a 30 minutos só para levantar da cama. Levantava da cama, parecia uma gelatina derretendo no asfalto, de tão ruim que eu acordava. Aí eu moro no sobrado, eu descia a escada assim, mole, ruim, fazia o leite, dava o leite para ela, deitava na cama e dormia mais um pouco, porque eu só queria dormir. Assim, minha esposa olhava e falava assim: nossa, você parece um morto, né, meu? Acorda já de mau humor, já chutando tudo. Aí eu fiz o teste e deu uma apneia assim, maluca, assim, negócio horroroso. E falei assim: putz, eu tenho que arrumar isso. E aí eu fui lá e comprei meu CPAP, comprei minha máscara e eu mesmo fiz a minha adaptação, porque eu trabalho com isso, né? Não é o certo, mas eu fiz. E usei. Quando comecei a usar, e aí eu acordei de manhã, e eu acordei de manhã assim, tipo, acordei, tum, vamos pro mundo que eu tô tinindo, vamos lá. Eu falei assim, cara, quantas vezes eu acordei ruim e eu podia ter acordado melhor. Olha que bobagem que eu fiz. Eu trabalho Melhora. com isso e eu não cuidei de mim mesmo. E depois que eu fiz isso, eu não durmo sem meu sapato de jeito nenhum. Minha esposa, às vezes assim, fico trabalhando de madrugada e eu esqueço de pôr. Aí minha esposa fala assim: pô, você roncou à noite, hein? Ela fala: pô, ronquei. Aí eu vou lá e no dia seguinte já coloco meu sapato de novo. E mesmo quando eu vou dormir de madrugada, eu durmo de CPAP, sei lá, 3, 4 horas no dia, e eu acordo no dia seguinte, eu tô zero bala, eu tô assim, com energia no topo, porque eu dormi, essas 3, 4 horas que eu dormi, foram suficientes para poder dormir bem. Entendeu? Melhora a qualidade de vida, né? Porque Nossa, é outro mundo. o sono é reparador, né? É Reparador das outro nossas mundo. células, do organismo. Dormir E bem é as outro pessoas. mundo. É a causa de irritabilidade, depressão, né? Perda da libido. Memória, atenção, produtividade, concentração, capacidade de raciocínio, resistência a situações adversas, diminuição da sua fadiga Motoristas, diária, né? Motorista, às humor. vezes você pode Pô, ficar, motorista. dormir. Então, quem opera máquinas, mesmo que sempre, eu sou um empresário, eu não faço nada disso. Mas você é empresário, você toma decisões, e você tem que tomar as melhores decisões do mundo para o seu negócio. E você Né? tem que estar bom. Para poder estar bom, você tem que dormir bem. Então, assim, é aquele negócio. O coração funciona bem, o pulmão funciona bem, nós funcionamos bem se nós dormimos bem. A Mel Lopes pergunta o que é CPAP. Mel, eu vou ser bem rápido e sucinto porque eu expliquei, então eu vou explicar de novo. CPAP é um compressor de ar que joga pressão num volume e numa pressão para poder vencer a obstrução da nossa via aérea na garganta e chegar até os nossos pulmões. Quando a gente dorme e a garganta impede o ar de chegar no pulmão, é uma apneia. E para você não ter apneia, a gente
coloca o CPAP, tá bom? Ó, a doutora Icleia, minha amiga, nossa colega médica também, está perguntando, ó, vocês têm tido casos de pólipos grandes de tonsilas associados a esse quadro? A amígdala é um dos locais de obstrução para a apneia. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma polissonografia e o paciente apresentou somente ronco, sem apneia, tá? E eu olho a boca dele, tem uma amígdala gigante. Eu não vou instalar um CPAP nele, eu vou tirar a amígdala. Porque a amígdala que é o que está bloqueando a respiração dele. Isso é claro e é conhecido, é algo assim, super tranquilo, é assim mesmo. Deu só ronco, tem amígdala grande? Tira a amígdala, vai parar de roncar, tá? E o pólipo, o que atrapalha o pólipo é que ele entope o nariz, né? A sinusite crônica, a rinocinusite crônica, o pólipo da sinusite crônica, ela faz com que o nariz fique obstruído durante a noite. E aí faz com que ele tenha uma dificuldade respiratória e aí passa a ter mais ronco e mais apneia. E a outra coisa é que quem tem pólipo e rinocinusite crônica, ele tem muita descarga de muco e de secreção posterior. E essa descarga de muco e secreção posterior fazem com que o fluxo pulmonar também diminua e ele tenha uma dificuldade de respiração também à noite. Então, assim, você tem ronco, apneia e tem pólipo, a gente tem que tratar esse pólipo, esse nariz, urgente. Ó, a Aline está perguntando, há uns 2 meses acordo toda noite entre 4 e 5 da manhã. Acordo sem susto, depois de 1 hora volto a dormir. Tô achando estranho, que pode ser. Aí não Pode parece ser... ser apneia. Não, isso não é apneia, isso é distúrbio de sono. Pode ser ansiedade, pode ser preocupação. Pode ser, Aline, que o seu horário de acordar seja 5 da manhã. E aí você vai ter que dormir às 10, às 9h30, 10 da noite para acordar às 5. O perfil do sono das pessoas, elas são divididas em matutino e vespertino, tá? E dentro dos matutinos tem os super matutinos. O super matutino, deu 4h30, 5 da manhã, ele acorda. Tá? Ele acorda e Peraí, o saiu seu uma imagem. voltou. Ele acorda e tá pronto pro dia, só que ele vai dormir às 9h30, 10 da noite. Tá? 11 horas no máximo, mas às vezes não dá. Aí fica pouco tempo de sono. Então, a gente, tem uns testes que a gente faz para os pacientes, um questionário, para ver se a pessoa é super matutina ou não, ou se ela é vespertina ou super vespertina, tá? O super vespertino, ele vai dormir lá pelas 3 da manhã. Ele vai ter sono. E vai acordar às 10 horas da manhã. E tudo bem se ele tiver um trabalho que comporte esse horário. Por exemplo, o super vespertino, ele começa a ter uma produção mental super boa lá pelas 2 da tarde. Meio-dia, 2 da tarde. Isso é um problema de acordo com o trabalho da pessoa, né? Então ele tem que arrumar um trabalho à noite. Por exemplo, super vespertino, ele tem que arrumar um trabalho à noite. Tá? Ele não adianta ele querer trabalhar de manhã como todo mundo, porque não vai rolar. O cara acorda, você vai acordar às 7 da manhã, sendo que ele foi dormir lá pelas 2 e já acorda com a cabeça zoada, porque a cabeça dele só vai funcionar à tarde. Assim como o super matutino, se você falar pro cara assim, vamos fazer tal negócio às 11 da noite, ele não vai, porque às 11 da noite ele já está se arrastando. Eu sou super matutino. Então, assim, se você falar para mim assim, vamos operar às 5 da manhã, das 5 às 9, eu vou das 5 às 9 operar feliz. Eu acordo às 4h30 para operar às 5 da manhã no hospital feliz, tranquilo. Porque eu sou super matutino. Tá acabando nosso tempo. Ó, acabamos! 1 minuto e 20 nós vamos cair. 1 minuto e 20. Galera, a última pergunta, hein? Quem fizer a pergunta mais legal, responda, hein? Vamos lá, hein? Quem vai fazer a pergunta mais legal, a mais importante de todas? A cirurgia de retirada da amígdala acaba com ronco? Pode ser que sim ou não. Vamos lá, mais uma pergunta super emocionante. Vamos lá, rodando tempo. Vou ter que encerrar, senão depois a gente não consegue gravar a live. Obrigada, Alejandro. Obrigado, Cecília, pela oportunidade. Tá? Ó, acompanha o Alejandro lá no Voo 40... Voo 24 horas. Amanhã, às 7h20 da manhã, eu tenho vou ter uma aula sobre adaptação de CPAP e polissonografia no Voo 24 horas. Vai estar passando no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Lá eu vou responder mais perguntas para vocês. Tchau, Alejandro. Obrigada. Tchau, Cecília. Obrigado pela oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.